Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo desse momento que está na casa onde você mora, né? As pessoas assistem esses town halls em todas as horas do dia, porque são pessoas no mundo todo. Boa tarde, boa noite, Dani. André, todo mundo que está aqui na sala, fazendo parte desse episódio, é mais um Town Hall do Deep Funding. O Town Hall de hoje é número 21. Nós vamos falar um pouquinho sobre várias coisas. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem com você, Maria? Tudo bem, André? A todos que estão aqui acompanhando o Town Hall e a todos que estão assistindo também. Muito bom estar com vocês e a gente vai ter alguns temas, não é? Acho que foi uma semana bem agitada aqui para a comunidade Latam. Então, um pouco da agenda de hoje são atualizações do ecossistemas, algumas mudanças, e nós continuamos nos preparando. Oi, tá travando aí? Não, estou esperando o próximo slide. Ah, sim, aqui não cortou, não deu para ouvir nada. Ah, cortou. Não, falando um pouco da agenda de hoje, vamos falar de atualizações do sistema, do ecossistema, e falar um pouco mais também da quinta rodada do Deep Funding, falar um pouco dos workshops e algumas outras coisinhas. Próximo. Aqui é um assunto que eu não domino, então eu vou passar a bola aqui para os campeões, que é a Daniela Alves e o André, que estão participando desse evento, e depois eu volto em seguida. Imagina, tem o Martim também, que está aqui acompanhando o Town Hall em português, que ele esteve bastante presente, não é? Além do Guilhermo. O André, eu vou aqui apresentá-lo, que ele teve a gentileza de se juntar a nós, se juntar aqui à comunidade Latam, para ajudar a executar, não é, a Copa América. O que eu achei bastante interessante, não é? Você pode abrir o microfone também quando quiser falar, André, dessa questão de terem se preocupado com os idiomas, não é? Então, não foi só em inglês. Então, quando a gente sempre fala muito de descentralização, mas pouco sobre como permitir que essa descentralização efetivamente aconteça. Então, uma das ferramentas que nós precisamos sempre implementar é justamente o acesso através do idioma. Né? Então, quando a gente dá essa possibilidade das pessoas se comunicarem no próprio idioma, você está efetivamente incluindo essas pessoas na descentralização, e a gente está fomentando isso. Isso aqui foi um dos posts, né, de anúncio da Aliança de Superinteligência Artificial. Como vocês já devem saber, a SingularityNet agora, né, aliás, já tem algum tempo, formalizou e se juntou nessa aliança de superinteligência artificial, com outras entidades também da área, né? E nisso se tornou patrocinadora da Copa América em parceria com a Solana. Aí vocês falam, como assim com a Solana? Bom, se você está perdido e chegou agora, é que a aliança, né, ela é agnóstica em relação à blockchain, ou seja, nós somos multi-chains, então vamos poder visualizar parcerias com várias blockchains utilizando as ferramentas dessa aliança da superinteligência artificial. Então, o que eu acho bastante interessante é isso, todo esse contato com várias chains, então nós vamos ter a possibilidade cada vez mais, né, de ter amigos em vários ecossistemas, como o Guilherme falou no Town Hall anterior, e a gente vai poder ampliar cada vez mais. André, você que aceitou esse desafio, né, de entrar para ser um moderador nessa Copa América, você recebeu essa notícia, como é que foi essa experiência, como é que está sendo todo esse processo, o que você achou dessa aliança, né, da ASI com a Solana, não é, nesse hackathon, e o que você achou, não é, de poder moderar em português e trazer essas informações em português para as pessoas também? Eu só tenho a agradecer, né, Dani? É uma oportunidade muito boa, única.
assim, concordo com tudo que você disse, principalmente essa parte da inclusão, porque a barreira linguística é muito forte. Então, por exemplo, muitas pessoas querem aprender e se desenvolver, mas tem que ter o inglês, então a pessoa já fala, não vou porque eu não tenho inglês, e a equipe da ACE aqui está maravilhosa, porque então faz toda essa ponte aí de traduzir do inglês para trazer para o português, para trazer para o espanhol, para o castelhano. Então, é muito legal, porque a pessoa não precisa ficar com esse medo, porque a gente tem equipe de suporte lá no Discord, né? E aí esse pessoal, muitos devs falam inglês, né? Então acaba ajudando a pessoa ter um reparo ali, né, Maria? O que você acha? Gente, há um tempo atrás, 2 anos e meio, 3 anos, eu estava numa reunião com o pessoal da Cardano e eu estava falando dessa barreira linguística, disso que vocês estão falando agora. E os caras não faziam a menor ideia, porque quem fala inglês, ele não tem noção do resto do mundo. Ele fala inglês, meu amigo. Dane-se. Você vai ter que rebolar para se comunicar, e é isso que a gente sempre faz, a gente se rebola, a gente corre atrás. Eu fiquei muito feliz com a sua participação, André, você foi muito elogiado. Obrigado por você estar aqui hoje, despendendo esse tempo aqui com a nossa comunidade. Não sei se você sabe, né, mas eu sou educadora, eu sou da área de educação. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, me alegra muito, eu fico muito feliz. Eu não pude me envolver muito, e aí você e aí a Dani tocaram, mas parabéns e seja bem-vindo para participar desse Town Hall, do Town Hall da Cardano. Venha participar da comunidade, aqui está cheio de oportunidades. Para ser justa, não é? O André que colocou nas costas todo o trabalho aqui do Brasil, não é? Para fazer essa representação, moderar ali no Discord. Ele efetivamente fez. O meu grande trabalho, que aí eu vou dizer que eu estou muito orgulhosa, foi de apresentar o André ao Guilhermo, e só agradecer, André. Eu estava conversando, mas cheguei a mencionar para o Guilhermo e para a Maria, como é importante nós agregarmos pessoas, cada vez mais pessoas, e cada vez mais perfis diferentes, porque o que você faz e o que você fez, eu não conseguiria fazer, não é? Porque eu me esforçasse, por quê? Porque tem uma questão ali de como você engaja, da linguagem, porque nós estamos falando de idiomas, mas tem a linguagem, como você se comunica com determinado público, né? E aqui a gente está falando de um hackathon, então a sua linguagem foi sensacional, e eu fiz questão de falar isso para o Guilhermo, porque muitas vezes pode passar desapercebido para quem não entende o português, esses detalhes com relação à linguagem, à forma como você se comunica. Então, sensacional, assim, pelo menos a percepção que eu tenho acompanhando. Então, vocês que querem participar, ou que estão participando, né, ou que já tiveram toda essa experiência aí dentro da Copa América, vocês sabem que vocês têm uma pessoa incrível aqui que vai fazer essa ponte, que responde as perguntas, não é, André? Ô, Dani, obrigado. Sim, com certeza. Assim, isso é uma das coisas que mais me alegra e me faz sentir bem, assim, porque é legal você estar junto com a comunidade, vendo as pessoas se interessarem em tudo, né? Então, essa oportunidade dessa Copa América é uma oportunidade única mesmo, né? Além de ter uma boa premiação, as melhores... E você, assim, nós vivemos num país aí que as startups são fomentadas a todo momento, então tem muitas ideias boas, todo mundo querendo integrar. Acho que você falou da parte da blockchain ser agnóstica, da aliança ser agnóstica, acho que é isso mesmo, porque o usuário é agnóstico, né? Ele não, apesar dele ter suas redes de preferência, ele é multi-chain, então acho que está em mais um ecossistema que é uma rede muito forte. Aí a Solana subiu o topo aí de redes de usuários, então ter uma oportunidade dessa de participar de uma Copa América, disputar contra seus irmãos, aí, contra os vizinhos, poder mostrar a qualidade aí dos desenvolvedores brasileiros, acho que assim, é realmente, e ainda ter esse bônus de ter uma trilha de A, né, ou seja, você pode nem ser campeão, mas se você conseguir utilizar os agentes aí, você pode estar participando aí de uma boa premiação, né, que são
$3.000 aí, dividido entre as 3 primeiras colocações, né? E o primeiro ganha $2.000, né? O segundo 500 e o terceiro $500, né? Fora que você tem todo o interesse de que os projetos continuem, né? Então, se você se esforçou um pouquinho agora, não vai acabar a competição e morrer, né? Então, você consegue continuar com o desenvolvimento, porque todo o interesse de toda a blockchain, no fim, é esse, né? Você iniciar projetos e trazer eles para a vida aí, né? Para utilidade, para o ecossistema, para a comunidade. Mas Sem dúvida. assim, o meu contato com o André não é de hoje, não é de agora. Todo evento cripto que eu vou, ele tá lá. Inclusive, ó, está lançada aqui uma competição contra os seus pins contra os meus, tá? Inclusive, ele já deu pin para completar minha coleção. André, olha, eu quero que você faça cada vez mais essa comunidade, é o que eu sempre falo, né, Dani, tem muita oportunidade aqui, tem muita riqueza, muita coisa para compartilhar. Além do conhecimento, tem funções que você pode fazer, que você pode ser pago, projetos que você pode criar, fundos que você pode pedir o grant, né, dos projetos. Eu fico muito feliz mesmo, e assim, sempre bato nessa tecla, educação, educação, educação. E parece que finalmente a gente chegou no momento, no apogeu, aonde não tem outro caminho. Ou a gente se educa, ou a gente se educa, ou a gente expande e ajuda os outros e chama para contribuir, ou ninguém vai para lugar nenhum. Exatamente. Nesses slides, nesses primeiros slides que nós estamos passando para vocês, são os exemplos de alguns materiais que estão sendo compartilhados ali no Discord, no grupo do Telegram também, da Copa América. Aqui são informações, né, preparadas pela equipe da Fast AI, também, né, com especialistas à disposição. Aqui tem um workshop que eu cheguei a participar logo no início, representando como embaixadora, e também falando aqui pela comunidade Latam, o que me alegra muito. A gente sempre fala dessa questão de poder falar em português, mas participar de um programa, de uma atividade dessa, global, e poder falar em português, eu acho que é algo bem emocionante, e eu gostaria de destacar, porque tiveram apresentações em inglês, em espanhol e português também. Isso é um respeito muito grande, e que mais eventos possam implementar esse mesmo estilo, essa linha, não é, para que mais pessoas se sintam acolhidas para participar desses hackathons, né, e desses eventos que dão oportunidades para várias pessoas. Pode falar, Maria. E eu queria pontuar aqui, parabenizar a Daniela Alves por ter se tornado uma embaixadora. A gente não falou disso aqui ainda, não deu, porque a gente tem eventos a cada 2 semanas. Dani, parabéns. Eu espero que você e o André venham agregar a comunidade. Eu acho super interessante quando pessoas de outras áreas, de outros lugares, de outros campos de atuação se envolvem em blockchain, se envolvem em tecnologia. Quero parabenizar vocês dois e dar um aviso, né? Nós somos pioneiros em tudo aqui, em absolutamente tudo. Como o processo é feito, como a eleição é feita, como que as pessoas votam, e todos esses processos vão sendo aprimorado com o decorrer do tempo. E tomara que a gente traga mais pessoas e consiga fazer da comunidade brasileira maior, né? Se você está ouvindo isso agora, eu não sei se você está ouvindo no futuro, daqui a quanto tempo, mas venha fazer parte da comunidade, olha os links aqui na descrição, se inscreve no canal, participa, tem muita coisa interessante para fazer aqui. Sabe quando você pensa o seguinte, poxa, eu podia ter uma segunda renda, eu podia me envolver em alguma coisa que eu gosto, que eu vou aprender, que vou ser remunerado. Eu acho que essas grandes, esses projetos, esses hackathons, são uma grande oportunidade para você começar a interagir com tecnologia de ponta. É como se nós estivéssemos na década de 80 e
Como se nós estivéssemos na década de 80, ali tendo a oportunidade de comprar a Microsoft, a comprar a Apple, ou comprar qualquer outra grande empresa de tecnologia por centavos. Como se esse ecossistema estivesse explodindo. É claro que a gente tem que levar em consideração os riscos, levar em consideração o cenário internacional, mas independente de qualquer coisa, os projetos continuam produzindo e continuam Acho que travou. Acho que, bom, continuar aqui. Aqui também é um exemplo do repositório no GitHub, né, que foi compartilhado, que está sendo compartilhado com todos os participantes, né, aqui com informações que a equipe da FetAI realizou aqui, montou para todos os participantes. Aqui o canal de comunicação direto, né, com os engenheiros também da FetAI, onde também o André está ali, dentro desse canal Innovation Lab. Então, vocês podem participar também, entrar e entender um pouco mais sobre essa iniciativa. Mas antes disso, André, você pode comentar um pouquinho, só para a gente fechar essa parte da Copa América, o que vai acontecer lá no Beat Sampa? Sim, com certeza. Primeiro, a Copa América já é uma Copa em si, né? Ela vai ser um mata-mata entre as startups. E aí o que é legal que ela está fomentando na Web3 são um monte de eventos que são temáticos aí com a Copa América, da Solana. Então, agora, sábado, no Beat Sampa, nós teremos uma disputa de pitch. Então, serão startups que estão desenvolvendo, ou têm intenção de desenvolverem no ecossistema da Solana, e aí eles vão fazer uma batalha de pitch, então vai ser como se fosse um amistoso da Copa América. Então, as startups vão estar chaveadas, elas vão disputar. A própria Copa América, nós estamos agora, até o dia 8, tem que enviar os projetos, então se você quiser participar para a Copa América, tem que enviar até o dia 8, porque essa é a fase de classificação. Depois da fase de classificação, começa a fase de mata-mata, e aí isso vai ser transmitido ao vivo, lá pela equipe do Coruja. É muito legal, porque além das equipes que vão participar, quem estiver assistindo também vai poder apostar em quem vai ganhar ou quem vai perder, e vai poder ganhar prêmio. É muito legal isso. Então, eles usando todo um ecossistema de interação na parte ao vivo também. Então, vale a pena, porque aquilo, além de você ter essa trilha ótima aqui, com uma boa premiação de IA, você ainda tem todo essa fomentação da sua comunidade em destaque e tudo, né? E aí vai ter um gostinho disso aí no Beat Sampa agora, sábado, vai ter um amistoso com esse perfil. Não sei se vai ter toda essa interação já do público, espero que sim, porque achei isso bem legal, e vamos acompanhar. Quem for aí no Beat Sampa aí, vai curtir muito essa ação da Solana aí, participe. Isso, eu queria convidar todos para virem nesse evento, né? Um grande evento da comunidade paulista, em cripto, e vem pessoas do Brasil inteiro. Encontrei pessoas de Manaus, do Piauí, de várias partes. Então, assim, se você estiver em São Paulo e se você tiver oportunidade, vem conhecer a nossa comunidade. Se você, talvez você não seja simpático com a Cardano, mas você seja simpático com a Singularity Net e a infraestrutura que existe aí, você pode vir falar com a Dani, pode vir falar com o André. Nós vamos estar lá conversando com as pessoas, tirando dúvida, e é isso. Próximo slide. Vamos lá. Agora a gente quer fechar, falar alguma coisa sobre a Copa América, André? Ou a gente segue aqui? Não, só convidar mesmo o pessoal, assim, não tenham receio de lançarem suas ideias, de formarem equipes. Vocês são abertos a chamarem até patrocinadores a fazerem parte como integrantes da equipe, técnicos também. Então, o pessoal às vezes fica meio travado assim, acho que vale a pena desbravar. Tudo tem sempre a primeira vez, então acho que é mais só fomentar o convite aí para participar. Tem toda a infraestrutura da equipe da FetAI no Discord para ajudar a alavancar seu projeto, todos os cursos e guias, né? Então, acho que esses workshops aí estão bem acessíveis aí para o pessoal poder participar dessa premiação, que é muito boa. Maravilha. Então, nos vemos lá no Beat Sampa este sábado, né?
Vamos dar continuidade aqui, Maria. Nós vamos falar sobre o Deep Funding, não é, que é o fundo da SingularityNet. Então, se vocês têm interesse em enviar projetos, nós vamos falar agora sobre as mudanças, não é? Vamos lá, Dani. A gente tem que falar aqui do Deep Funding, né? Vai mandar uma equipe para o Summit da Cardano em Dubai. Eles decidiram fazer um networking, estar cada vez mais próximo do pessoal da comunidade. Então, se você tiver a oportunidade de estiver indo para o Summit, você vai também poder interagir com o pessoal da SingularityNet e da Aliança. Maravilha. Então, a próxima rodada é a rodada número 5. O objetivo é impulsionar a inovação de AI na comunidade. Por favor, siga nas redes sociais, está aqui, ó, @snet, no canto da tela, se você quiser seguir a comunidade Latam. Então, a introdução do Deep Funding ao propósito. É um programa de subsídio da SingularityNet para distribuir fundos e projetos de AI selecionados pela comunidade. Qual é o alinhamento da missão? Apoiar o desenvolvimento de aplicações de AI para aprimorar a plataforma de AI descentralizada, que sejam criadas AIs descentralizadas, que o máximo de pessoas possam tirar proveito disso que é criado, desses ecossistemas que são desenvolvidos, e que não fique uma coisa fechada para a iniciativa privada apenas tirar o máximo de lucro que eles puderem. Essas tecnologias, elas têm que ser compartilhadas com todos, pelo menos é assim que eu vejo. O que você acha, Dani? Bom, concordo, Maria, e é interessante porque a gente está falando de uma inteligência artificial descentralizada, ou seja, ela não tem essa questão da centralização e da questão da governança de uma forma que ninguém sabe como é. Não é? Quando você tem essa possibilidade de ter uma tecnologia descentralizada, não é? Você tem não só a distribuição de oportunidades, como você mesma falou, mas a questão de transparência e governança de uma forma muito mais interessante. Olha só, vocês sabem que, eventualmente, eu participo de programas de TV, e em um desses programas, o apresentador, na semana passada, ao vivo, resolveu fazer uma pergunta para a inteligência artificial da Microsoft. E nisso, eu não vou falar qual é a pergunta, tá? Mas a inteligência artificial respondeu o seguinte: eu não posso responder esta pergunta. Assim, não foi eu não tenho elementos para responder, não foi, enfim, preciso de mais dados sobre isso. Foi literalmente, eu não posso responder esta pergunta. Né? Ou seja, por quê? Ninguém sabe. Ou seja, aí a gente começou a brincar, não, é que ela está com medo de ser presa, alguma coisa assim, né? Até a inteligência artificial tem medo, enfim. Mas isso nos mostra o quê? Nos mostra exatamente essa questão da diferença de algo centralizado, né, que no caso era aquela inteligência artificial que ele estava fazendo uma pergunta, e o descentralizado, não é, que nós sabemos como é efetivamente o desenvolvimento disso, não é? Então, ou seja, não existe ali uma linha já pré-determinada, somos nós todos que estamos participando disso. E aí, a respeito dos valores, é 1,5 milhão de USD em AGIX, certo? E eu acho interessante que isso seja colocado em dólar, porque o preço do token ele pode variar. Então, se você está construindo um projeto e você sabe o quanto ele vai custar em dólar, você meio que tem respaldo daquilo que você está fazendo. Eu sofri algumas coisas, né, participando de alguns outros fundos, que às vezes ele é colocado assim em ADA, e aí você recebe o fundo e de repente a ADA desce, sei lá, 30%. Do dia para a noite, você acaba não tendo mais os fundos que você precisaria para tocar o projeto. Eu acho essa parte muito positiva. Os recursos são divididos em 6 fundos diferentes, com limites por proposta. Aqui é a plataforma, onde você pode se inscrever. Aí está falando aqui que o fundo 4 ele terminou,
foram 29 projetos aprovados, e aqui está a quantidade de fundos que foi destinada. O que acontece, pessoal? Por que não é, às vezes, a quantidade exata? Porque, às vezes, sobra fundo, e o fundo que sobra não dá para financiar o próximo projeto. Aí, às vezes, pode sobrar uma raspinha ou alguma diferença, mas é esse valor que a gente falou antes. Próximo. E aí tem a questão dos critérios, né, de elegibilidade, espero que eu falei isso certo. Tem que ter um alinhamento com a missão da SingularityNet. Tem a questão dos recursos específicos do fundo, que, por exemplo, pode ser a questão do fundo ter um limite. Então, às vezes, o seu projeto ele é gigantesco e ele precisa muito mais fundo do que o fundo está destinando naquela categoria. Então, você tem que ver se cabe ali. Aí tem a questão dos padrões éticos, que são regras que você tem que seguir, que não pode ter conflito de interesse, conformidade financeira e legal, comentários e participação. É muito legal você receber a interação dos comentários das pessoas nas suas propostas e comentar na proposta de outras pessoas. Só para você ter ideia, eu já mudei nome de projeto porque uma pessoa deixou um feedback no comentário da minha proposta. Eu já mudei o modelo de negócio, eu já mudei coisas assim muito centrais que foram primordiais para que projetos dessem certo, por comentários que as pessoas deixaram nas propostas. Então, isso é muito importante. Mesmo que você não tenha a GIX ou que você não vá votar, você pode vir e ter essa participação. Aí que você tem autossuficiência na implementação da proposta. Então, quando você fizer a proposta, essa proposta precisa financeiramente englobar tudo. Você precisa ter noção do quanto vai custar o seu projeto completamente. E no Catalyst, você às vezes acaba achando o programador e partes do time no processo de aprovar a sua proposta. E aqui eles estão falando que você já precisa ter autossuficiência para fazer a implementação dos projetos. Então, você já tem que ter todas as coisas encaminhadas. Próximo. Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre as mudanças que tiveram do fundo anterior para o fundo 5. Conforme nós vamos evoluindo e as ferramentas vão mudando, essas regras elas podem ir se adequando. Às vezes, num fundo, a gente encontra uma dificuldade, encontra um desafio, ou às vezes nós somos inspirados para criar outras subcategorias, então está sempre mudando. Fique sempre atento e preste sempre atenção na plataforma onde você submete a proposta ou você interage com as propostas. O processo de criação e alteração. Você quer falar, Dani? Posso falar, sim. Te dar tempinho para você respirar. Bom, é interessante, gente, que foram ouvidas mais de 100 pessoas, tá, ao longo desse processo, para coletar feedbacks sobre o fundo, sobre a plataforma em si. Como a Maria falou, ela é uma plataforma em constante evolução, porque nós, ao longo do tempo, vamos identificando como tornar esse fundo mais adequado, melhor, não só a questão da plataforma em si, mas a forma como ela está estruturada, não é? Como o fundo em si está estruturado. Então, foram feitos perguntas, não é, para a comunidade, tinha algumas perguntas ali, tanto em inglês quanto em espanhol. Eu quero dizer para vocês também que a comunidade Latam é uma comunidade muito forte no sentido de abraçar todos aqueles que querem submeter propostas, tá, ou enviar feedback. No fundo anterior, nós tivemos um acolhimento muito forte do Guilhermo, que está aqui conosco, e da Inês também. Eles dois, assim, sensacionais, incríveis, assim como o próprio André, na recepção das pessoas, em acolher, em enviar informações, independentemente dos próprios projetos, sempre prontos para fazer essa interação, e como embaixadora hoje, eu espero estar à altura também de poder contribuir com todos vocês
para estar aqui conosco no Deep Funding, para a gente liderar novamente como América Latina, a região que mais enviou projetos para o Deep Funding também neste fundo. Então, a gente tem essa meta e continuar fazendo isso acontecer, que é bem importante, e é incrível que a gente possa manter isso. Então, essas pesquisas, tá, perguntaram aos membros da comunidade o que manter no fundo, o que mudar, o que parar, enfim, foram vários pontos. Nós tivemos, dentro dessas consultas, a própria equipe do Deep Funding, tá, os membros dos círculos de marketing do Deep Funding, os avaliadores, membros do círculo, revisores especialistas, proponentes do fundo, por exemplo, eu, a Maria, todos nós pudemos também enviar o nosso feedback, e a equipe de desenvolvimento também. Então, foi uma participação bem interessante, vocês nem acreditam, são mais de 100 horas de participação, não é? Também que foram consultas e lives, enfim, vários processos ali, até chegar em alguns pontos que nós vamos apresentar aqui para vocês, tá? Algumas dessas mudanças, né, elas foram sugeridas e devem ser ainda debatidas também e passar pelo processo de consentimento da comunidade. Por quê? Nós tivemos essa primeira etapa do feedback inicial, não é, algumas reuniões, town halls, enfim, que foram realizados, mas a partir desses primeiros critérios que foram colocados ali, aqui, que eu vou falar hoje para vocês, ou a Maria também, ainda vão ter uma comunicação, não é, e uma interação com a comunidade para saber efetivamente o que vai ser implementado e o que não vai ser implementado, tá? O próximo fundo, ele só vai ser iniciado, tá, quando essas mudanças que nós vamos falar hoje para vocês receberem o feedback da comunidade durante 2 semanas, nós vamos manter todos informados sobre isso. Quando não houver também nenhuma objeção forte, né, com relação a essas mudanças, e, claro, quando forem implementadas essas mudanças no escopo de ajustes técnicos no portal do Deep Funding e também o processo de revisão tiver todos os recursos necessários. É interessante que nós tivemos aqui um esboço das principais mudanças que vão entrar em consideração, né? Primeiro aqui com relação ao pool de apostas, tá? O objetivo é, com relação a esse pool, otimizar a alocação de recursos, introduzindo mais 2 pools principais, tá? Um pool de serviços de inteligência artificial para envio direto de projetos e um pool de ideação focado em pesquisa preliminar e planejamento. A gente fala ideação, é ideia mesmo, ou seja, às vezes você tem uma ideia, mas não consegue iniciá-la por falta de recursos. É exatamente aqui nesta pool, não é, ou piscina, que você vai colocar a sua proposta. Nós vamos ter também um processo de revisão aprimorado, tá? Os revisores, eles vão desempenhar um papel ainda mais ativo durante todo o processo do ciclo de vida de cada proposta, para garantir, como nós estamos vendo aqui, maior qualidade e insights mais acionáveis. Essas propostas, elas vão ter categorizadas por campo em indústria de inteligência artificial, permitindo avaliações mais especializadas, ou seja, nós vamos ter uma divisão mais clara dos projetos, tá? Para que os avaliadores possam, os especialistas, os revisores, possam escolher e estar melhor adequados à sua especialização ou ao que eles querem revisar. Então, isso torna esse processo com uma qualidade ainda maior. Marcos claros, não é? Esses revisores especialistas, eles vão ajudar os proponentes a estabelecer marcos claros e critérios de sucesso. Quando a gente fala de marcos, gente, é sempre aquele ponto que precisa ser cumprido, não é? Cada etapa, seria melhor a gente falar dessa forma, para que você possa receber parte dos recursos. Então, assim, os recursos são recebidos. Você concluiu a primeira etapa, você recebe os recursos. Concluiu a segunda etapa, você recebe os recursos. Mas dentro disso existem também os critérios de sucesso, porque não é só você colocar ali marcos gerais, mas sem desenhar critérios objetivos, tá? E esses critérios,
é o que leva a um melhor acompanhamento do progresso do projeto. Então, nós vamos ter esses critérios melhor aprimorados com as revisões dos especialistas. Então, vejam só que interessante que nós vamos ter esses revisores ainda mais ativos para melhorar a qualidade das propostas. Então, estejam abertos a essas possibilidades, né, de feedback dos revisores, que vai ser não só importante, como muito enriquecedor para cada proposta. Os limites das propostas, não é, para garantir a qualidade de execução focada, os proponentes serão limitados a um máximo de 3 propostas por rodada de financiamento. Claro, porque mais que 3 fica algo inviável, uma pessoa conseguir executar. Lembra que a Maria falou que você precisa conseguir executar, ou seja, ter todos os elementos necessários para executar sua proposta? Então, mais que 3, né, acaba não sendo adequado e até muitas vezes nem justo, né? Porque mais de 3 propostas ficaria injusto também com outras pessoas, no caso de não tivesse limitação, por exemplo, até mesmo de aprovação, né? Então, a gente está falando também de uma questão de mais pessoas poderem participar. O pool de propostas, não é, como eu já tinha falado para vocês, que ela é dividida aqui entre a pool de serviços de inteligência artificial. Aqui vocês podem submeter projetos para serem desenvolvidos do zero, né, adaptados para o onboard no marketplace. A SingularityNet, ela tem um marketplace de inteligência artificial, então vocês precisam pensar também os seus projetos com relação a isso. Necessariamente você precisa colocar algo ali, por exemplo, eu e a Maria, nós no fundo passado, acabamos aprovando um projeto que inicialmente pode ser simples, mas ele não é tão simples, que tem o objetivo de traduzir os vídeos, dublar os vídeos da SingularityNet para o português. Então, isso amplia o conhecimento da comunidade brasileira sobre o que a SingularityNet está fazendo, ações de educação também podem ser propostas, enfim, N possibilidades podem surgir daqui. Mas a gente está falando dessa pool de serviços de inteligência artificial que precisa ter esse foco, como está sendo mencionado. Desculpa, gente. Queria espirrar. Os projetos, eles precisam estar conectados, não é, a projetos já integrados para consumir serviços e melhorados como um serviço existente, não é? Ou seja, vocês podem sim desenvolver um projeto do zero aqui nessa pool de serviços de inteligência artificial. E aqui, a pool de ideação. Essa pool, ela apoia as fases preliminares da submissão ao pool de apostas de serviços de inteligência artificial, estruturado com tópicos como pesquisa de marketing, planejamento financeiro, visão técnica, processo de onboarding, mas tudo que vocês pensarem que esteja nessa fase de ideia que vocês querem implementar, que vocês ainda não têm sequer que chamam de MVP, né, aqui nessa pool vocês podem colocar o projeto de vocês. Deem uma olhada lá no site do Deep Funding, na plataforma. Depois vão ter alterações, sim, mas entendam como foram os fundos anteriores para vocês já irem se adaptando. Há possibilidade, sabe, esses revisores, qualquer um de vocês podem vir a se tornar um revisor também dentro do Deep Funding e receber tokens pelo seu trabalho, pela sua contribuição à comunidade. Então, existem várias formas de você interagir, contribuir e também receber pela sua contribuição. Já nas pools anteriores, não é? Passa pelo framework de RFP, tá? E aqui vai ser interessante, porque antes, por exemplo, tinha o pool de marketing, tá? E agora o que vai acontecer? O marketing vai começar a tem uma parte lá que vocês vão ver, RFP, tá? Com relação a esses envios de propostas. Para town halls regionais, por exemplo, a gente pode ter isso dentro, né, dessa RFP, uma RFP de marketing, para ter town halls regionais. O que é interessante, por exemplo, no futuro, se a gente puder, né, ter até fundos
regionais seria muito interessante, não é? Mas aqui, nessas RFPs, é que vão entrar as possibilidades de outras pools que antes existiam, como é o caso do marketing. Então, aqui é que vai entrar e aqui é que entra esse tipo de proposta. Lembra que eu falei para vocês lá dos vídeos traduzidos, ou de propostas educacionais, outros tipos de propostas que não necessariamente está diretamente ligada a desenvolvimento? Vai ser aqui que vai ficar. Poder de veto para o Deep Funding. Quer falar, Maria? Está interagindo? Não, você está ótima. Estou aqui interagindo no chat. Você está ótimo, pode continuar. Poder de veto do Deep Funding, agora, algo que não tinha, tá, que vai passar a ter, é o poder de veto do Deep Funding sobre as propostas após as revisões finais, ou seja, isso é justamente para garantir que as propostas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos, não é? E, é claro, a integridade do programa também. Alguns podem criticar, ainda vai estar aberto para criticar também, tá? Tudo ainda vai ter consultas à comunidade. Alguns criticam, outros acham interessante. Às vezes eu acho estranho, às vezes eu acho interessante. Depende até do momento, não é? Porque eu já vi em fundos, por exemplo, ser aprovadas umas coisas assim que você para e pensa, por que isso foi aprovado? Não é? Mas a comunidade votou, mas foi aprovado. Enfim, você vai fazer o quê com relação a isso? É o que é o interessante da descentralização também. Mas, às vezes, você para pensar que determinadas formas de votação, elas também podem ser manipuladas de alguma forma, né? Então, quando você não tem nenhum tipo de critério ou alguma barreira maior para evitar que esse tipo de situação aconteça, acho ruim. Então, neste momento, eu vejo com bons olhos esse veto, porque pode sim trazer uma possibilidade bem interessante de não ter. Eu não cheguei a ver isso no Deep Funding em específico, estou falando de outros fundos, não é? Mas isso tudo ainda vai ter a consulta à comunidade, que é soberana, não é? Limite de propostas. Já falei para vocês, não é, que os proponentes e as suas equipes têm um limite máximo de 3 propostas ou projetos no total, porque a partir disso nós vamos dar foco na entrega dos projetos em andamento. Isso incentiva também os proponentes a priorizar a qualidade em vez de a quantidade. Às vezes as pessoas saem colocando projetos ali, não é, vivendo a vida doidado, e não presta atenção na qualidade, no desenvolvimento do projeto em si, para torná-lo ele melhor. Então, o objetivo dessa limitação também busca essa possibilidade. E a execução mais rápida dos projetos também, para permitir novas propostas, não é? Porque a pessoa não vai querer estar com um projeto pendente, de repente poder dar uma continuidade em um próximo fundo, num desenvolvimento, ou até mesmo, não é, ampliar, ou ter um outro projeto que pode vir a agregar um projeto anterior. Então, isso também ajuda essa questão da execução rápida. Pode falar, Maria. Não, e uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, sabe o que que foi? Por exemplo, nós temos um projeto aberto, certo? Em aberto. Isso significa que eu só posso ter, no máximo, mais 2 propostas aprovadas, né? Ele falou que, no fundo, você pode ter 3 propostas. E sobre as que já estão em andamento? Porque no Catalyst chegou um momento que você não podia mais ter proposta em aberto. Seria legal esclarecer isso também, né? Se bem que a gente já está entregando, mas é só depois. Sim. E Uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas podem ficar meio assim, achar estranho, é que às vezes a atualização do próprio portal com relação à sua proposta e o andamento dela pode demorar um pouco. Por exemplo, nós já tivemos entrega, comunicamos à comunidade que já fizemos a primeira entrega, mas lá no site não continua essa pendência. Então, existem, às vezes, esses pontos que vão ser melhorados. Mas como aqui fala, Maria, sobre essa questão da execução rápida dos projetos para permitir novas propostas, imagino que, apesar de você limitar a cada fundo 3 propostas,
Se você vai colocar a mesma pessoa, uma proposta nova num fundo novo, você ainda tem pendente outro, né? Isso vai contabilizar também o que você tem ativo na plataforma, não é? Porque não é só o fundo em si, mas é a plataforma como um todo, o fundo que você está utilizando. Então, por isso que tem essa limitação. Mas a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que pegam, estão em vários fundos. Então, aqui nós vamos ter essa questão de limitação para incentivar que as pessoas tenham uma entrega rápida, mas não é só uma entrega rápida, é a entrega com sucesso, porque se a sua entrega não for aprovada, com critérios objetivos, você não vai receber o fundo, você tem que entregar com qualidade e entregar aquilo que você prometeu, senão os fundos, eles não são entregues. E depois que eles atualizam o portal do seu projeto, todas as informações dos seus relatórios também são disponibilizadas à comunidade. No nosso caso, nós disponibilizamos antes mesmo de atualizarem no portal. Por quê? Para a gente fortalecer a relação com a comunidade, para a comunidade ver que nós estamos efetivamente trabalhando, né? Porque às vezes, se a gente não se comunica ou não fala com as pessoas, não vão saber que a gente está trabalhando, né? Então, a comunicação, ela é sempre muito importante. Por mais que possa demorar um pouco lá no portal para atualizar, também passa da nossa responsabilidade de comunicar a comunidade também. Você quer falar sobre as semanas aqui, o calendário, como é que funciona o cronograma do Deep Funding? Eu acredito que até o final de outubro nós já devemos iniciar o próprio fundo e todo o processo, né? Então, fiquem atentos a todas as novas atualizações. Maria, pode falar sobre esse cronograma do Deep Funding 5? Não, quem estiver assistindo, para não ficar muito longo, pode pausar e ler, mas aqui desse slide é dividido em semanas, você precisa ficar sempre atento o que está acontecendo naquela semana. Primeira semana, submissão. Segunda semana, revisão. Terceira semana, a lista final de quem finalmente vai poder ser votado, e assim por diante. A gente pode ir para o próximo. Isso mesmo, nós temos essa lista final, gente, que pode ser que o projeto não tenha alcançado a elegibilidade para ir para a fase de votação, tá? Então, você tem que ter um projeto com uma qualidade suficiente para passar por essa fase ali de elegibilidade também. Então, tem essa fase, como a Maria falou, de revisões, que elas são pontuadas, não é tanto por revisores, tanto pelo chat GPT, que tem um prompt ali padrão, de 20% é utilizado o chat GPT também. Vamos dar continuidade. Opa, semana aqui. Aí está terminando aqui, falando da sexta semana, que é a campanha de conscientização para as propostas aprovadas e a transição para a votação. A sétima semana é o período de votação, e aí a gente tem aqui finalizando, na oitava e na nona semana, a votação encerrada e os resultados calculados e anunciados para a comunidade. Então, muito provavelmente, nós vamos ter o resultado do Deep Funding 5, desse fundo 5, no final do ano, talvez final de dezembro, e os projetos comecem a efetivamente ser executados no início de 2025, tá? Só para vocês terem uma noção de todo esse processo, mas eu já adianto, entrem lá no site do Deep Funding, vejam os projetos que já foram financiados em rodadas anteriores, mas para vocês se habituarem sobre o que já aconteceu, o que está acontecendo, né, de repente preferências também, entrem na comunidade Latam, perguntem, todos estão sempre à disposição ali para ajudar, para receber de uma forma incrível. Então, vocês vão ter todo este apoio da própria comunidade também. Então, e... Pode falar. Não, é um call to action, né? Chamar as pessoas para participar. O que você acha dessas mudanças que nós falamos? Você gosta dessas mudanças? E aí, aqui tem um link para você conhecer todas as alterações do Fundo 5. E se você que tiver alguma opinião, se você tiver algum feedback que você queira deixar, aqui também vai ficar o link para você dar o seu feedback. Próximo. Tá. Eu estou colocando aqui no chat.
esses links. Ah, legal. Tem o formulário, tá, para vocês compartilharem a opinião de vocês. É sempre difícil, né? A gente precisa fomentar cada vez mais a participação, porque quando nós não participamos, outros definem por nós, e às vezes você pode ter um insight bacana, legal, e foi perdido, porque você não participou, não leu, enfim, então vale a pena, gente, vale a pena participar, vale a pena colocar a sua opinião, não é? Não existe opinião certa ou errada, existe uma perspectiva que pode ser considerada por todos da comunidade, e ela pode ser muito valiosa, e sempre é, na verdade, no final de tudo, todas as contribuições são altamente valiosas. Obrigada. Obrigada, Maria, né, pela condução de hoje. Obrigada, Guilhermo, por sempre estar conosco, nos apoiando. André, muito obrigada também. Obrigada, Rogério, a todos que participaram aqui conosco, Sérgio, Martim, estou vendo aqui Fernando também, não consigo ver os demais. Maria, dar uma parte do tempo de vocês para aprender, para compartilhar informação, dedicar tempo de vocês para a comunidade. Tem alguém aqui que levantou a mão? pode falar. O grande projeto, você está mudo. Será que ele levantou a mão por acidente? Não sei, pode ser. Ele estava batendo palminha aqui, pode ter colocado. Mas se quiser falar, pode ficar à vontade, tá? É isso. Então, Poxa, esse é o episódio de hoje, essas são as novidades que nós trouxemos para vocês. Vamos ver vocês daqui a 2 semanas, porque esse evento só acontece a cada 2 semanas, é por isso que é cheio de conteúdo, porque são 2 semanas que vão acontecendo coisas na comunidade, e aí a gente traz aqui para compartilhar com vocês, que às vezes não tem a opção de estar no Telegram, não tem a opção de estar no Discord, é legal que você venha aqui participar com a gente. Dani, obrigado, André, obrigado, Guilherme, obrigado, Inês, obrigado por construir essa comunidade, obrigado por vocês segurarem com as próprias mãos essas iniciativas de educação e de conhecimento que a gente tem oportunidade aqui nesses town halls da comunidade Latam, da SingularityNet. Obrigada. tá ótimo. Ele falou que foi sem querer aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente, até mais.